Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do Talmudim Center. Desde já, estamos muito felizes de ver que nosso trabalho está ajudando a cada dia muitas pessoas a estudarem mais sobre os temas do nosso canal. Se você acabou de nos conhecer, eu recomendo assistir aos nossos conteúdos gratuitos nas redes sociais. E também se inscreva aqui no canal e curta este vídeo, pois ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Mas vamos para o tema de hoje? Segundo alguns historiadores, o período do reinado de Salomão tem aproximadamente vem de 961 a 922 a.C., esse seria o período, totalizando assim 40 anos. Está registrado em 1 Reis 11:42, e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, 1 Reis 11:42. John Bright, também um grande estudante, historiador, acerca da história de Israel, diz o seguinte: há poucas figuras mais difíceis de ser avaliadas do que Salomão, e isso porque os dados sobre ele não são tão completos como deveriam ser, nem em ordem cronológica. John Bright, a citação, História de Israel. A principal aliança que Salomão desenvolveu foi com o rei de Tiro. Essa aliança já existia na época do rei Davi, o seu pai. Assim está escrito: Tiro, reconstruída pelos fenícios sidônios no século X, foi a capital de um estado que, naquele tempo, controlava todo o litoral sul da Fenícia, desde a Baía do Acre até o norte. Outra citação de John Bright em História de Israel. No texto bíblico, diz o seguinte: e enviou Irão, rei de Tiro, e seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado Davi. 1 Reis, capítulo 5, versículo 1. O Midrash explica um pouco quem foi Salomão, quando é dito sobre os 10 reis que governaram sobre todo o mundo, e que, na verdade, ele é comparado ao quarto rei, como está descrito assim no Midrash, demonstrando o poderio do rei Salomão. O quarto rei foi Salomão, que reinou de uma extremidade à outra do mundo, como se diz, e Salomão reinou sobre todos os reinos. Uma referência a 1 Reis 4, versículo 21. E diz: e cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, e vestidos e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas, uma taxa de ano em ano. Citação do Midrash. Se você deseja se aprofundar nos estudos bíblicos sobre a ótica histórica, arqueológica, filosófica e teológica, conheça a mentoria do Talmudim Center. São 6 meses de estudo profundo, todas as semanas, completando mais de 24 aulas e mais de 50 horas de conteúdo exclusivo para você. Você ainda recebe um certificado de conclusão de curso livre, acesso a um grupo de WhatsApp com o professor exclusivo, slides em PDF de todas as aulas e muito mais. A sua vaga te espera, com um valor muito acessível. E para saber mais e garantir o seu lugar na próxima turma, acesse o link na descrição ou entre em www.talmudimcenter.com. Te espero lá! Salomão desenvolveu ótima parceria com os fenícios e investiu em uma frota marítima, na qual possibilitou explorar o Mar Vermelho. Com isso, o rei teve à sua disposição ouro e prata, madeiras raras, joias, marfim e animais. Provavelmente é nesse período que lhe é trazido o conhecido ouro na Bíblia chamado ouro de Ofir. Essa região estaria provavelmente na região da Somália. Em média, tais viagens até lá duravam quase um ano.
Salomão tinha apenas o dever de manter aquilo que seu pai, o rei Davi, havia conquistado. Ele não tinha necessidade de ser um guerreiro como os seus antecessores. De outra maneira, Salomão acelerou a degradação do império por conta de atitudes estúpidas tomadas por ele. Porém, no que tange à administração pública e na necessidade de manter o povo unido, teve um absoluto sucesso. Salomão também foi marcado por ter tido experiências fantásticas no mundo espiritual. Um livro mencionado na Bíblia hebraica diz o seguinte: quanto ao resgate dos atos de Salomão e a tudo que ele fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Esses escritos estão relacionados a Salomão e de sua possível autoria, e mostra o controle de forças espirituais por ele. É claro que são diversos livros demonstrando a possível autoria de Salomão. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, afirma que Salomão escreveu diversos livros, mas quero destacar um apenas. Mas antes, vamos ver a afirmação de Flávio Joséfo sobre essa questão? E ele escreveu um livro no qual empregou esse conhecimento em compor para utilidade dos homens diversos remédios, alguns deles até mesmo força para expulsar demônios que não se atreviam a voltar. Esse livro é conhecido como Atos de Salomão ou Testamento de Salomão, um livro apócrifo, mas como lemos acima lá em 1 Reis, é citado pelo escritor, assim como muitos outros livros são citados na Bíblia e jamais foram encontrados. O Testamento de Salomão é um texto grego de tamanho médio que conta a lendária história do Anel do Rei Salomão. Explica o poder que concedeu a seu possuidor sobre os demônios que assolaram a construção do templo. Uma história bem interessante. Alguns historiadores de uma universidade da Escócia dão diversas pistas interessantes que podem nos aproximar de uma datação deste livro, possivelmente do século I e II depois de Cristo, e escrito de forma grega. Sendo assim, tal livro, com a proximidade do primeiro século, tem muito a acrescentar à igreja primitiva e seu nascimento, como também ao judaísmo daquela época, por conta das doutrinas de demonologia. Veja uma parte da citação deste livro. Quando eu, Salomão, fiquei sabendo disso, eu entrei no templo do Eterno e orei, por um dia e uma noite. Implorei com minha alma para que o gênio se entregasse em minhas mãos e eu tivesse autoridade sobre ele. Em seguida, aconteceu que após eu ter orado para o Eterno do céu e da terra, eis que através do arcanjo Miguel, veio até mim com um anel com um selo sagrado, entalhado em pedra preciosa. E ele, Miguel, disse para mim: Salomão, filho de Davi, com a concessão de Yahvé, eu dou a você o anel, com o qual você poderá pressionar todos os gênios masculinos, femininos ou andrógenos, e com a ajuda deles construir o Templo de Jerusalém. A citação, Atos de Salomão. Acerca deste assunto, o Talmud também fala de Salomão e seu domínio espiritual sobre tais espíritos. O mestre disse: aqui eles interpretaram demônios masculinos, demônios femininos. A Guemará pergunta: por que foi necessário que Salomão, o autor de Eclesiastes, tivesse demônios masculinos e femininos? A Guemará responde como está escrito a respeito da construção do templo. Porque a casa, quando estava sendo construída, era de pedra preparada na pedreira, e não se ouvia martelo, nem machado, nem ferramenta de ferro na casa, durante a construção. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Salomão disse aos sábios: como farei para que a pedra seja cortada com precisão, sem usar ferro? Eles lhe disseram: não é uma criatura chamada um chamir, que pode cortar as pedras, que Moisés trouxe e usou para cortar as pedras do éfod? Essa é a citação do Talmud. E também está lá em Gitim
6868A. Me parece que tal prática e livro na época influenciou de maneira poderosa algumas pessoas e seguidores de tal doutrina. Flávio Joséfo comenta acerca deste assunto. Essa prática está ainda em uso entre os de nossa nação. Vi um judeu chamado Eleazar livrar diversos possessos na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Ele prendia ao nariz do possesso um anel, no qual estava fincada uma raiz, a mesma de que Salomão se servia para aquele fim. Logo que o demônio a cheirava, arremessava o doente para a terra e o abandonava. Ele dizia então as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito, e fazendo menção desse príncipe, proibia ao demônio voltar. Para fazer ver ainda melhor o efeito das conjurações, enchia uma tigela de água e ordenava ao demônio que a lançasse por terra, como sinal de que havia abandonado o possesso, e o demônio obedecia. Julguei bem relatar essa história a fim de que ninguém possa duvidar da ciência assaz extraordinária que Deus concedeu a Salomão como graça particular. Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo. Que citação! Ao olharmos para esse manuscrito e suas citações, observamos também como tal livro pôde ser melhor analisado como pano de fundo nos escritos do próprio Novo Testamento, gerando assim mais enredo às histórias bíblicas. Veja, por exemplo, o que está num dos evangelhos. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Acredite, Mateus capítulo 12, do versículo 42 ao 44. Seria coincidência? O contexto da discussão em Mateus se refere a algum possível exorcismo, e Salomão é citado por Jesus, a quem esse se coloca acima de Salomão em relação a tais assuntos. Ou seja, uma possível conexão de como esses manuscritos acerca de Salomão e os demônios eram tão respeitados naquela época. Chegamos ao final do nosso breve vídeo. É preciso te informar que o conteúdo que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte de uma gigantesca história. Afinal, precisaríamos de algumas horas ou até dias para aprofundar todas as visões e fontes acerca deste tema. Por isso, o resumo escrito deste vídeo está aqui abaixo na área de descrição do mesmo. E também está os links do Talmudim Center para você conhecer o nosso trabalho e ser um dos nossos alunos. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, aperte em curtir e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Se você é um dos meus alunos, um forte abraço e até a próxima!